São Paulo tem mais habitantes do que muitos países inteiros. Agora imagine se 1% dessa população deixasse de ser humana em 72 horas. Não haveria exército suficiente. Não haveria fuga organizada. Não haveria para onde correr. Este não é um filme. É uma simulação baseada em dados reais, geografia, demografia e manuais oficiais de sobrevivência. Este é o dia em que o estado de São Paulo entrou em colapso. E como alguns poucos conseguiram continuar vivos. O Marco Zero nunca aconteceu onde as pessoas esperavam. Não foi no centro da capital. Não foi em uma favela superlotada, nem em um aeroporto internacional. Os primeiros registros confiáveis surgiram em Guarulhos, cidade com mais de 1,3 milhão de habitantes e densidade populacional acima de 3.800 pessoas por quilômetro quadrado. O motivo foi ignorado no início, mas depois ficou óbvio: fluxo humano constante. O Hospital Geral de Guarulhos registrou em menos de 12 horas 23 pacientes com sintomas idênticos: febre acima de 41 graus, confusão mental, agressividade extrema e falência neurológica rápida. Em média, a morte clínica ocorria em 6 a 9 horas após os primeiros sinais. O erro fatal foi a taxa de transmissão. Baseada em simulações epidemiológicas reais, a infecção apresentava um R0, estimado entre 4,2 e 5,6. Mais contagiosa que a Covid-19, mais rápida que o ebola urbano. Mordidas transmitiam em minutos, mas fluidos e contato próximo já eram suficientes em ambientes fechados. Em 24 horas, casos surgiram em São Paulo, capital, 11,4 milhões de habitantes. Osasco, 728 mil. Santo André, 748 mil. São Bernardo do Campo, 844 mil. A Grande São Paulo, com mais de 21 milhões de pessoas, virou um acelerador biológico. Às 36 horas, o padrão mudou. Pacientes declarados mortos voltavam à atividade, motora básica em até 8 minutos após óbito. Sem fala, sem resposta emocional, apenas estímulo sonoro e visual. O governo tentou conter informações. Falhou. Em 48 horas, hospitais de Campinas, com 2 milhões de habitantes, e São José dos Campos, 737 mil, já registravam casos semelhantes. Conectados diretamente pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dutra, a mobilidade paulista, orgulho econômico do Estado, se transformou no maior vetor de destruição. Às 72 horas, estimava-se que entre 0,8% e 1,3% da população estadual já estava infectada ou morta. Em números absolutos, isso significava até 570 mil zumbis ativos caminhando pelo Estado, e esse número dobrava a cada dia. O apocalipse não começou com explosões. Começou com prontuários médicos ignorados e com pessoas indo trabalhar normalmente. Às 96 horas após o primeiro registro oficial, a cidade de São Paulo deixou de funcionar como cidade. Com 11,4 milhões de habitantes espalhados por apenas 1.521 quilômetros quadrados, a capital tinha uma densidade média de 7.500 pessoas por quilômetro quadrado, mas em distritos como Sapopemba, Cidade Tiradentes, Capão Redondo e Brasilândia, esse número ultrapassava 15 mil por quilômetro quadrado. Em um cenário de infecção zumbi, isso significava uma coisa: não havia espaço para errar. O transporte público foi o primeiro a cair. Às 18 horas do quarto dia, o metrô de São Paulo, que transporta mais de 4 milhões de pessoas por dia, foi oficialmente interrompido. Trens parados dentro de túneis se tornaram câmaras de contaminação. Sobreviventes presos relataram taxas de infecção de quase 100% nesses ambientes fechados. As marginais Pinheiros e Tietê entraram em colapso total em menos de 6 horas. Engarrafamentos contínuos por mais de 40 quilômetros, carros abandonados e acidentes em cadeia bloquearam qualquer evacuação organizada. A tentativa tardia de escoar a população falhou por um motivo simples. Não existe saída rápida para uma cidade desse tamanho. Às 120 horas, estimativas conservadoras apontavam que entre 9% e 12% da população da capital já estava morta ou infectada. Isso representava mais de 1 milhão de corpos ativos ou em decomposição dentro do perímetro urbano. Bairros inteiros foram classificados informalmente como zonas vermelhas. Centro histórico, alta concentração sonora. Zona leste, densidade extrema. Zona norte, proximidade com rodovias e fuga desordenada. As forças de segurança recuaram para proteger apenas estruturas críticas. Estações de tratamento de água, subestações elétricas e centros administrativos. Mesmo assim, a maioria caiu em menos de 72 horas. O erro mais comum foi verticalização. Prédios residenciais, comuns na capital,
viraram armadilhas. Elevadores parados, escadas congestionadas, ruídos constantes. Em simulações militares, ambientes verticais aumentam a taxa de mortalidade civil em até 64%, em eventos de colapso biológico. Enquanto isso, cidades do entorno começaram a sentir o impacto direto. Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra, Diadema e Mauá se fundiram em um único corredor de infecção contínua. A Grande São Paulo deixou de ser um conjunto de municípios e passou a funcionar como uma massa urbana contaminada única. Às 144 horas, o governo estadual perdeu comunicação estável com metade do território metropolitano. E foi nesse ponto que a pergunta mudou. Não era mais: como salvar São Paulo? Era: quais cidades ainda não caíram? Quando a capital caiu, o interior acreditou que ainda tinha tempo. Não tinha. O estado de São Paulo possui mais de 645 municípios conectados por uma das malhas rodoviárias mais densas da América Latina. Aquilo que sempre foi eficiência logística virou um sistema circulatório da infecção. Os primeiros focos fora da Grande São Paulo surgiram ao longo de 3 eixos principais. Eixo Anhanguera-Bandeirantes, ligando a capital a Campinas, Limeira, Americana e Ribeirão Preto. Campinas, com 1,2 milhão de habitantes e densidade média de 1.400 habitantes por quilômetro quadrado, registrou colapso hospitalar em menos de 36 horas após a chegada dos primeiros fugitivos. Estima-se que 18% da população tentou deixar a cidade nos primeiros 2 dias, o suficiente para espalhar a infecção para municípios menores, incapazes de responder. Ribeirão Preto, polo regional com 720 mil habitantes, caiu rápido por um motivo crítico: centralização de serviços médicos. Pessoas infectadas viajaram longas distâncias buscando atendimento, levando o vírus para cidades como Sertãozinho, Batatais e Franca, Eixo Castelo Branco, Raposo, Tavares, cortando Osasco, Barueri, Itapevi, Sorocaba e seguindo rumo ao oeste. Sorocaba, com cerca de 695 mil habitantes, foi uma das primeiras cidades médias a declarar colapso total. A taxa de infecção local dobrou a cada 18 horas, acelerada por condomínios fechados, ambientes teoricamente seguros, mas com circulação interna intensa e resposta lenta. Eixo Dutra-Vale do Paraíba, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. São José dos Campos, com 737 mil habitantes, entrou em estado crítico em menos de 48 horas. O Vale do Paraíba, altamente industrializado e urbanizado, não possuía áreas naturais suficientes para absorver deslocamentos em massa. A Serra da Mantiqueira retardou o avanço, mas não impediu. A velocidade média de propagação estimada foi de 40 a 60 km por dia, seguindo rotas rodoviárias. Onde havia pedágio, houve atraso temporário. Onde havia entroncamento, houve explosão de casos. Cidades pequenas abaixo de 50 mil habitantes foram paradoxalmente mais vulneráveis. Sem hospitais estruturados, sem forças de segurança suficientes, sem planejamento de evacuação. Em muitos casos, mais de 30% da população desapareceu em uma única semana. O interior não caiu por ataque direto, caiu por conexão. E enquanto a infecção avançava horizontalmente, outro problema surgia: o esvaziamento do litoral. Quando as rodovias começaram a travar, uma ideia ganhou força coletiva: descer para o litoral. A lógica parecia simples: água abundante, portos, possibilidade de barcos. Na prática, a Baixada Santista virou um funil mortal. A região concentra cerca de 1,8 milhão de habitantes, distribuídos principalmente entre Santos, 433 mil, São Vicente, 365 mil, Praia Grande, 336 mil, Guarujá, 322 mil. Durante a alta temporada, esse número praticamente dobra. No apocalipse, ele explodiu. As rodovias Anchieta e Imigrantes colapsaram em menos de 12 horas. O sistema de descida em pistas reversíveis funcionou por pouco tempo, até que acidentes e veículos abandonados interromperam completamente o fluxo. Estima-se que mais de 250 mil pessoas ficaram presas na serra. Santos entrou em colapso antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. O Porto de Santos, responsável por cerca de 30% da balança comercial brasileira, virou um ponto crítico de contaminação. Navios atracados, tripulações infectadas, trabalhadores portuários presos em zonas fechadas. A ideia de fuga marítima se mostrou uma ilusão por 3 motivos claros: poucas embarcações reais para civis, falta total de combustível, ausência de destinos seguros. Barcos pequenos não suportavam mar aberto,
Embarcações maiores exigiam tripulação treinada. E permanecer ancorado significava atrair mortos pelo som e pela concentração humana. Praia Grande e São Vicente sofreram com a densidade urbana horizontal. Bairros inteiros com ruas largas, ideais para deslocamento zumbi contínuo. Em simulações posteriores, essas cidades apresentaram uma das maiores taxas de perda populacional do estado, ultrapassando 35% em apenas 10 dias. Guarujá resistiu um pouco mais devido a áreas de mata e relevo irregular, mas caiu pelo mesmo motivo que outras: excesso de gente tentando entrar. Às 2 semanas do Marco Zero, a Baixada Santista foi classificada como zona irrecuperável. Nenhuma evacuação organizada, nenhuma retomada planejada, apenas bolsões isolados de sobreviventes. O litoral não salvou São Paulo, ele apenas concentrou o fim. Enquanto isso, longe dos grandes eixos, algumas regiões começaram a apresentar algo raro: estabilidade temporária. Mas sobreviver não era mais questão de localização, era questão de adaptação. Quando os grandes centros caíram, o estado de São Paulo deixou de ser definido por cidades e passou a ser definido por relevo. Mapas populacionais perderam importância. Mapas topográficos viraram sobrevivência. As regiões que apresentaram maior taxa de sobrevivência temporária tinham 3 semelhanças claras: baixa densidade populacional, terreno irregular, acesso difícil por rodovias principais. A Serra da Mantiqueira foi uma das primeiras a se destacar. Cidades como Campos do Jordão, com apenas 52 mil habitantes e altitude média, acima de 1.600 metros, resistiram mais tempo não por preparo, mas por isolamento natural. Ruas íngremes, clima frio e acesso limitado reduziram drasticamente a velocidade de propagação. Estudos posteriores estimaram que, enquanto cidades do interior plano apresentavam avanço médio de 50 km por dia, regiões serranas reduziram esse ritmo para 8 a 12 km por dia. Outro ponto crítico foi o Vale do Paraíba histórico, especialmente áreas como Cunha, 22 mil habitantes, e São Luís do Paraitinga, 10 mil. Além da baixa densidade, essas cidades possuíam comunidades pequenas e interdependentes, acesso limitado por estradas sinuosas, presença de rios e áreas de mata. Isso não as tornou seguras, apenas menos expostas. No entanto, nem toda a área rural funcionou como refúgio. O Oeste Paulista, apesar da baixa densidade, sofreu com um problema ignorado por muitos: visibilidade total. Terrenos planos favorecem deslocamento contínuo de hordas. Fazendas isoladas, sem elevação ou barreiras naturais, foram cercadas silenciosamente. Manuais militares são claros: terreno aberto favorece o inimigo que não se cansa. Cidades médias em regiões de transição, como Itapetininga, 165 mil habitantes, Avaré, 92 mil e Botucatu, 150 mil, apresentaram padrões mistos. Resistiram mais do que polos urbanos, mas colapsaram quando rotas secundárias passaram a ser usadas por sobreviventes em fuga. A Serra do Mar também ofereceu resistência inicial, mas trouxe outro inimigo: umidade, deslizamentos e isolamento extremo. Sem logística mínima, muitos refúgios colapsaram por doença e falta de suprimentos, não por zumbis. A lição ficou clara rapidamente: não existe lugar seguro. Existe lugar mais lento para morrer. E quanto mais lento o colapso, mais complexos os problemas se tornavam. Porque longe das hordas, as pessoas começaram a se encontrar. Os zumbis derrubaram o mundo rápido. A fome terminou o trabalho devagar. Em São Paulo, o sistema de abastecimento sempre funcionou no limite. Antes do colapso, supermercados mantinham estoque médio para 3 a 5 dias de consumo urbano. Centros de distribuição trabalhavam com reposição diária. Quando o transporte parou, o relógio começou a contar. Em menos de 72 horas, mercados da capital, Campinas, Sorocaba e Santos estavam completamente vazios. Não por falta de comida no estado, mas por pânico de consumo. Estudos de comportamento em crises mostram um aumento de até 400% no volume de compra nas primeiras 48 horas. No apocalipse, esse número foi ainda maior. O consumo calórico médio de um adulto é de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Grupos despreparados mantiveram esse padrão por instinto e morreram por matemática. Um estoque que parecia grande durava menos de 2 semanas quando, dividido entre várias pessoas. Supermercados se tornaram armadilhas por 3 razões: concentração sonora e visual, pelas disputas armadas entre humanos, alimentos perecíveis em decomposição. Freezers desligados criaram focos de contaminação, carnes estragadas, laticínios vencidos, água contaminada,
Estima-se que até 15% das mortes no primeiro mês ocorreram por infecções alimentares e desidratação, não por ataques. Cidades médias como Bauru, 380 mil habitantes, Marília, 240 mil, e São Carlos, 260 mil, resistiram um pouco mais por estarem próximas às zonas produtoras, mas falharam pelo mesmo motivo: dependência logística. Produzir alimento não significa saber distribuí-lo sem combustível, refrigeração e segurança. A água virou prioridade absoluta. Apesar de São Paulo possuir grandes reservatórios, apenas uma fração era potável sem tratamento. Quem consumiu água de rios urbanos como o Tietê, Pinheiros e Tamanduateí sem filtragem teve surtos graves de diarreia, cólera e leptospirose. Em um mundo sem hospitais, isso era sentença de morte. Refúgios bem-sucedidos reduziram a ingestão para 1.200 a 1.500 calorias diárias, adotando racionamento extremo. O corpo humano aguenta fome. O erro foi ignorar eletrólitos, sal e água limpa. Muitos sobreviveram aos zumbis e caíram por colapso fisiológico. Foi nesse estágio que o tempo se tornou inimigo visível, porque plantar não é instantâneo, e quem começou tarde não colheu nada. Quando os estoques acabaram, muitos acreditaram que bastava voltar ao básico: plantar, criar animais, pescar. A realidade foi bem mais dura. Em condições ideais, hortaliças de ciclo rápido levam entre 30 e 60 dias para a primeira colheita mínima. Grãos como milho e feijão exigem 90 a 120 dias. Mandioca pode levar até um ano. Em um apocalipse, tempo é luxo, e quase ninguém tinha sementes, ferramentas adequadas ou conhecimento real. No estado de São Paulo, apesar do solo fértil em muitas regiões, a agricultura pós-colapso enfrentou obstáculos críticos. A falta de fertilizantes, ausência de irrigação controlada, pragas sem controle químico, furtos frequentes entre grupos famintos. As cidades perto de zonas agrícolas, como Ourinhos, 115 mil habitantes, Assis, 105 mil e Jaú, 150 mil, tentaram organizar produção comunitária. Mais de 60% dessas tentativas falharam antes da primeira colheita, geralmente por conflitos internos ou ataques externos. A criação de animais seguiu outra lógica. Animais de grande porte, como bois e porcos, exigiam ração, espaço e proteção. Tornaram-se inviáveis rapidamente. Já galinhas e coelhos dominaram os refúgios funcionais. Pouco ruído, reprodução rápida, baixo consumo. A pesca ajudou, mas menos do que se imagina. Represas como Barra Bonita, Jurumirim e Ilha Solteira viraram zonas disputadas. Além disso, água contaminada reduziu drasticamente a segurança alimentar. Sem sal suficiente para a conservação, grande parte do peixe era perdida. O campo também matou, não por zumbis, mas por isolamento extremo. Refúgios rurais afastados sofreram com acidentes simples, cortes, infecções, fraturas. Sem antibióticos ou atendimento, pequenas lesões viravam fatais. Estudos de sobrevivência indicam que, após o segundo mês, traumas não tratados superaram mordidas como causa de morte. Aos poucos, a dieta encolheu. Arroz virou luxo, proteína virou evento. Muitos sobreviveram com menos de 900 calorias por dia por semanas. O corpo humano se adapta até não conseguir mais. Foi nesse ponto que algo mudou definitivamente. A fome não apenas enfraqueceu corpos, ela mudou decisões. Grupos começaram a migrar novamente. Não por segurança, mas por boatos. E onde há boatos, há conflitos. Depois de 2 meses, o apocalipse zumbi em São Paulo já não parecia um evento. Parecia um novo estado natural. Estimativas apontavam que mais de 70% da população estadual estava morta, infectada ou desaparecida. Dos 44 milhões, talvez 10 a 12 milhões ainda respirassem, espalhados, desconectados e desconfiados. Nesse ponto, os zumbis já não se moviam em hordas constantes. Muitos estavam imóveis, presos em prédios, rodovias bloqueadas ou simplesmente deteriorados pelo tempo. O erro foi achar que o perigo havia diminuído. Ele só tinha mudado de forma. Grupos armados começaram a surgir em regiões estratégicas. Entroncamentos de estradas vicinais, acesso a represas e nascentes, áreas de serra com controle de passagem. Em regiões como o Vale do Ribeira, Circuito das Águas e Mantiqueira, surgiram zonas controladas, não por governos, mas por pessoas armadas, organizadas e famintas. O controle raramente era violento no início. Começava com troca, depois virava cobrança. E por fim, submissão. Água potável virou o recurso mais valioso do Estado. Quem controlava uma nascente controlava pessoas. Em São Paulo, mais de 40%
Dos refúgios bem-sucedidos estavam próximos a fontes naturais de água, e quase todos passaram a ser disputados. A comunicação desapareceu. Sem internet, rádio ou telefonia estável, boatos substituíram fatos. Uma cidade segura ao norte, uma comunidade organizada no sul. Mais de 80% dessas informações eram falsas, mas mover-se parecia melhor do que esperar. E se mover significava cruzar territórios. Confrontos humanos passaram a representar a principal causa de morte após o terceiro mês. Não por ódio, mas por medo preventivo. Atacar primeiro virou estratégia. A moral antiga não desapareceu, ela foi recalculada. Não houve reconstrução. Essa foi a maior ilusão herdada do mundo antigo. Após o terceiro mês, o que restava do estado de São Paulo não era uma sociedade em colapso. Era um conjunto de micromundos isolados, separados por quilômetros de silêncio e perigo. Pequenas comunidades surgiram onde a geografia ajudou. Vilas serranas da Mantiqueira, áreas afastadas do Vale do Ribeira, bolsões rurais do sudoeste paulista. Esses grupos raramente passavam de 20 a 40 pessoas. Acima disso, o consumo crescia rápido demais. Abaixo disso, a defesa falhava. Não havia democracia, havia função. Quem não produzia, aprendia. Quem não aprendia, partia. Quem ameaçava o grupo, não ficava. As regras eram simples e universais. Silêncio à noite. Fogo apenas enterrado ou protegido. Ninguém entra sem ser observado por dias. Ninguém sai sem rota definida. Crianças não aprenderam sobre escolas. Aprenderam sobre rotas, sons e esconderijos. Os zumbis ainda existiam, mas já não eram o centro da narrativa. Muitos estavam presos em estruturas colapsadas. Outros simplesmente caíram com o tempo. A ameaça constante virou ambiental, como um animal perigoso que se evita, não se enfrenta. O verdadeiro colapso foi psicológico. Sem futuro claro, as pessoas deixaram de pensar em anos. Pensavam em esta semana, depois em amanhã, depois apenas em hoje. O estado de São Paulo, que já foi o motor econômico do país, virou um território fragmentado, sem mapas confiáveis, sem centro, sem promessa. Nenhuma tentativa real de reunificação funcionou. Distância demais, desconfiança demais, pouca gente. E isso levou à última constatação. O apocalipse zumbi não terminou, ele apenas parou de ser novidade. O mundo não acabou em chamas, acabou em rotina. Rotina de vigiar, rotina de racionar, rotina de sobreviver. E quem ainda estava vivo, aprendeu algo que ninguém queria admitir antes. Não vence quem é mais forte. Não vence quem é mais armado. Vence quem aceita viver em um mundo menor e aprende a não chamar atenção dentro dele. Se esse cenário fosse real, você teria saído da cidade a tempo? Ou estaria preso em um mundo que nunca mais voltou ao normal?